Você sabia disso? A palavra eclesia, muito falado em português eclésia, transliterado em português como saídos para fora, ela não teve essa utilidade. Ninguém usava naquela época tipo assim, os saídos para fora. Não, a palavra eclesia, que realmente ao pé da letra saídos para fora, ela era usada para falar sobre uma reunião, sobre uma congregação, sobre uma assembleia de pessoas que se reuniam para deliberar assuntos sobre a polis, como é que a sociedade poderia seguir melhor, se entender melhor. E aí Jesus fala que ele, sendo a pedra fundamental, ele ia levantar diante daquela pedra que Pedro estava falando, que era ele a pedra, ele ia levantar a igreja dele. Quem era a igreja dele? A eclesia dele, era o grupo que iria se reunir em nome dele para deliberar as ordens do reino dos céus. Então, quando o apóstolo Paulo fala, vocês não entendem que vós sois o templo do Espírito Santo, quer dizer, vós quem se reúne em nome de Jesus, a igreja de Cristo, aquela congregação. E você vai se perguntar, e quando foi que a gente começou a chamar o lugar que a gente se reúne de igreja? Pois é, primeiramente, 190 anos depois de Cristo, começaram a chamar o lugar de reunião de igreja, segundo os relatos históricos, né? E não era um templo, eram casas, né? Então vamos na igreja, era o quê? Era a casa do Joaquim, por exemplo, que se chamava aquele lugar de igreja. De tanto o pessoal se reunia na casa de Joaquim, começaram a dar o nome da casa de Joaquim de igreja, porque o primeiro templo só foi edificado no quarto século, quando Constantino é inspirado pela sua mãe Helena, que depois foi reconhecida como Santa Helena. Você não sabia disso, né? Então ela inspira o seu filho a construir um templo, já que o cristianismo não tinha templo, porque Jesus já falou que ele edificaria um templo em nossos corações. E observe que ele levanta um templo não baseado no templo do judaísmo, mas baseado em basílicas romanas. Por isso que o altar do judeu fica na entrada e o altar do romano fica no final, né? Da onde aquelas basílicas de congresso romano deliberavam ordens para o povo. Por isso tinha um elevado, né? E colocava-se uma cadeira e ali se sentava naquela cadeira o bispo, que ele falava o quê? Ex cátedra, né? Desde o trono. Isso é praticamente vindo do latim. Então essa era a forma que o juiz romano tratava, né, o povo, e assim também fizeram uma cópia para que o bispo, né, o papa, tratasse o clero lá de cima. E hoje as nossas igrejas protestantes seguem o mesmo modelo. A gente não segue o modelo judaico, não tem um altar na frente de nossas igrejas. O nosso altar, né, é uma cópia romana, né? É um elevado. E esse elevado romano, né, a gente chama de altar e diz, olha, nesse altar aqui a gente consagra e só tem pessoas que sobem aqui, ungidas, pessoas dirigidas por Deus. Não é bem assim que funciona. Ninguém é 007. Eu já vi muitos 71 subindo em altares por aí. Não tem nada de errado a sua instituição levantar um elevado, né? Seguir a cópia, né, dos antigos e dar o nome de altar, ungir como altar. Esse não é o problema. O problema é não levar a sério o altar que Jesus Cristo fez primeiramente, que foi em nossos corações, porque quando se tem respeito a um altar de pedra e naquele altar de pedra você tem um comportamento, mas na tua casa você tem outro, você não entendeu o que é verdadeiramente o altar de Cristo. Jesus falou, vou derrubar esse templo e vou reconstruir em 3 dias. Jesus estava falando do quê? Da sua morte e da sua ressurreição. E o templo seria destruído e não ia sobrar pedra sobre pedra. Estevão reafirma a pregação de Jesus e por isso ele é morto. E hoje a gente faz a mesma coisa, colocando toda a moral no templo e retirando a moral da onde Deus colocou em nossos corações. Você sabia que você precisa dar um like nesse vídeo para ajudar o meu canal? Você precisa se inscrever se você não for inscrito, para você saber de mais coisas, que eu vou continuar falando mais coisas aqui para você entender que a vida que a gente vive é muito mais católica do que a gente pensa. Por que eu falo assim? Porque eu vivi uma época de briga de protestantes contra católicos, como se o protestante fosse dono da verdade e os católicos fossem anátemas, e os católicos sempre excluíram, né, excomungaram quem não era católico e assim por diante. Porém, se a gente entender, a Bíblia vai dizer que Cristo é tudo em todos. Nosso foco é Jesus. Então, você sabia que além desse projeto, né, de templo romano que a gente copia, a gente também copia a hierarquia romana? Isso. A Bíblia nunca nos ensinou patamares hierárquicos.
né? Existe instituição religiosa que chega a ter o iniciante, que é o auxiliar de trabalho, acima dele tá o diácono manda no auxiliar, acima do diácono tá o presbítero manda no diácono, acima do presbítero tá o evangelista, acima do evangelista o pastor, acima do pastor tá o bispo, e acima do bispo o apóstolo, e há quem diga que no Brasil já tem o pai apóstolo, né? E eu não sei onde isso vai parar, essa hierarquia toda. E já isso é uma heresia, e quem vive isso vai pro inferno. Não é que seja heresia, isso é uma coisa institucional, decidida lá em estatuto. Quando você entra para uma instituição religiosa, você concorda com aquilo e você segue aqueles conceitos, mas entendendo que é um acordo institucional e não há pecado nisso. Porém, não tem na Bíblia. A Bíblia trabalha em cima de função. Qual é a sua função no corpo? A sua função te dá autoridade. Tipo assim, olha, o rim tem a autoridade de filtrar água. Se o coração quiser filtrar água, vai dar ruim. Né? Deixa o rim fazer o que ele tem que fazer. Minha função aqui é bombear sangue. Imagina um pulmão tentando bombear sangue. Vai dar ruim. Então não precisa dizer que o pulmão é melhor que o coração. É simplesmente o pulmão só tem que filtrar o ar, fazer a parte dele. Assim também é no corpo. Não é o apóstolo maior do que o pastor. Não, o apóstolo é um enviado na Bíblia, tá? O apóstolo bíblico é um enviado. O pastor é quem apacenta. O evangelista é quem prega, né, em tempo e fora de tempo. O mestre é o que ensina. E não tem que dizer o mestre por ensinar, por conhecer a exegese, hermenêutica, ele está acima de todo mundo. Não. Cada um tem a sua função no corpo. Tem aqueles que têm o dom de administrar, e tem aqueles que têm o dom de doar. Olha só, esse dom é maravilhoso, o dom de doar. Pouca gente quer esse dom. Tem gente que tem o dom da fé, o dom da cura. Enfim, cada um tem a sua função. Na Bíblia, a função de pastor, por exemplo, que é uma das funções maiorais aí no meio evangélico, na Bíblia a função de pastor é a função do guia. Olha, obedecer aos vossos guias, está lá escrito em Hebreus. E para isso, você obedecer aos vossos guias, você tem que entender que o guia é conhecedor da área que ele está falando. Ele é conhecedor o quê? Dos conselhos, segundo a palavra, segundo o Espírito Santo, segundo a Bíblia. E quando você sente paz no conselho daquele pastor, você não precisa tê-lo como chefe. Você precisa entender que ele é um orientador direcionado pelo Espírito Santo para a tua vida. Não precisa, o que o pastor mandou, eu tenho que fazer. Não, o pastor está me guiando, está me orientando. E se eu não seguir a orientação dele numa área que ele conhece ou não, eu vou me perder, né? Lembra que Pedro falou assim: Jesus, eu não vou pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Por quê? Porque o Senhor é o mestre da vida, o Senhor é o orientador, o Senhor é o meu mestre, o Senhor é o meu guia. Se você está mandando jogar a rede, eu vou jogar. Então, quer dizer, não é simplesmente autoridade institucional de crachá, carteirada. É vida com Deus, é experiência com Deus. Vale a pena andar com esse pastor. Toda vez que ele me orienta, eu encontro paz, eu encontro abrigo. Vocês estão entendendo? Não é hierarquia romana que nos conduz, é relacionamento, é amor. Pra gente encerrar esse vídeo, eu vou falar uma coisa. O cristianismo que a gente vive é muito baseado naquele fundamento institucional católico que foi gerado lá atrás, que Martinho Lutero não teve nada contra a Igreja Católica propriamente dita. Ele não quis destruir a Igreja Católica. Ele levantou 95 teses teológicas contra um período negro que a Igreja Católica viveu, mas ele morreu católico, né? O problema não era a Igreja Católica em si, ele acreditava que existia o poder da igreja, tinha que ser respeitado, porém as indulgências era uma coisa criminosa que acontecia na época. Então nós fomos afetados pelo cristianismo fundado pelo poder romano, que Jesus não fundou cristianismo coisa nenhuma. Eu sei que muita gente que segue, né, a Igreja Católica vai discordar comigo, porém uma coisa é certa, você não vai ler na Bíblia Jesus dizendo assim: olha, eu vou edificar a Igreja Católica Apostólica Romana. Não, Jesus Cristo falou assim: eu vou edificar a minha igreja, os lavados e remidos no sangue de Jesus. O que passa disso é história. A história foi gerando as instituições, as necessidades das coisas que aconteceram por aí, né? E nós fomos afetados pela era do protestantismo, né? Foi uma era de muita revolta, de muitas falácias de coisas que Lutero não falou, que gerou até morte de católico, protestante matando católico. Você sabia disso? Foi uma coisa horrível. Procura na história que você vai ver. Também a gente não deve se orgulhar nada na nossa história do protestantismo.
nós fomos afetados por uma era de avivalistas, né? John Wesley, Charles Finney, né? Charles Spurgeon, que impactou com esse movimento de avivamento e criou aí, né? Geralmente hoje, duas ordens de duas linhas teológicas que se batem de vez em quando aí, que os protagonistas, que é o Calvino, que o Armínio, nunca se bateram, né? Um no outro, mas os calvinistas são os donos da lei, da verdade, né? Os reformados, e os arminianos são donos do poder, do pentecostal, do fogo do Espírito Santo, essa coisa toda. E Jesus nunca se meteu nessa briga, nunca pediu que a gente entrasse em discordância, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Jesus prega evangelho que nos une, o evangelho que nos traz para ele, né? que resgata, que salva. Não é reformado perseguindo missão integral, não é missão integral perseguindo, não, é Jesus em todos, é focar na pregação do evangelho, tá? Então eu falei muitas coisas aqui que a gente copiou do modelo romano, mas eu não quero que você entenda que a sua igreja é equivocada, que você sai da sua igreja e procura uma igreja mais alinhada. Não, eu quero só que você entenda que você pode participar disso tudo sem deixar de ser igreja de Cristo, sem deixar de pregar o evangelho genuíno da palavra de Deus. E se você concorda comigo, bota aí nos comentários. Eu ainda assim, Jair, com isso tudo, eu sou igreja de Cristo. Eu quero permanecer na presença de Deus para a glória do Senhor Jesus. E eu te vejo na próxima. Tchau!